Olá, queridos irmãos que estão nos assistindo em tempo real e aqueles que nos acessarão em outra oportunidade, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, temos imensa gratidão pela oportunidade de realização do Evangelho no Lar, na companhia de vocês. Uma vez que entendemos que quem cultua o Evangelho em casa faz da própria casa um templo de Jesus. Hoje nós vamos abordar o capítulo 5, que tem por título Bem-aventurados os aflitos. Nós já estamos há algumas semanas estudando esse maravilhoso capítulo que nos traz profundos esclarecimentos. Hoje estamos no subtítulo A Infelicidade Real, item 24. Então, vejamos o que nos diz este item. Todo mundo fala da infelicidade. Todo mundo a experimentou e crê conhecer seu caráter múltiplo. Eu venho vos dizer que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens quer dizer. Os infelizes a supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulho que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sob os farrapos da vaidade. A tudo isso e a outras coisas ainda se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente. Mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa mais do que na própria coisa. Dizei-me seu acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é, em realidade, mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por produzir o bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Aqui nós vamos dar uma parada para fazermos as nossas reflexões, não é verdade? Assim, meus irmãos, nós entendemos que a vida é o curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra, ela tem que passar pelo buril, né, para tornar-se luminosa, não é? O que dizer então de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos, fazer brilhar essa chama divina que há dentro de nós na prática do bem e do amor, né? Quando qualquer sofrimento, vamos entender, te abale os recessos da alma, entrega-te à fé.
Refugia-te em Deus. Confia. É nos momentos graves que nós temos que exercitar a fé. Exercitar aquele mantra que Sai Baba. Sai Baba nos ensinou e é muito divulgado por Divaldo Pereira Franco. Entrego, confio, aceito e agradeço. Uma vez que Deus só nos dá, meus irmãos, o fardo que nós consigamos carregar. Assim, o burilamento do presente, infelicidade na língua humana, é o recurso para que a alma resplandeça na vida futura, quando ampliar essa centelha divina que habita dentro do seu interior. E aí a gente poderia exemplificar, incontestável, que a dor da perda de um filho, não é? É tão forte que não tem nem nome, né, meus irmãos? Mas quando a gente passa a entender o porquê das coisas, nós temos elementos para trabalhar esse consolo dentro de nós. Às vezes, perdemos um bebezinho ainda, às vezes um pouquinho maior, mas o que é? Isso pode ser. Às vezes, trata-se de um burilamento, porque nós não honramos maternidade, paternidade outrora. Passamos a ser uma provação, uma expiação, na realidade, para o nosso burilamento. Mas também pode ser que lá no planejamento reencarnatório, nós tenhamos nos comprometido de receber um irmãozinho que abreviou a vida pretérita dele num suicídio e que nós estamos ali por caridade, acolhendo-os como filhinho, para que ele possa cumprir aquele pequeno tempo que ainda lhe faltava na vida anterior. Então, nós estamos ali fazendo uma caridade. Quando a gente busca esses esclarecimentos que a espiritualidade nos traz, a gente vai tendo mais condições de passarmos melhor pela aprovação, desenvolvendo a nossa aceitação. Outra coisa que a gente pode se mergulhar na interpretação é sobre a prova da pobreza, né? Como ele disse ali, que falta o lume, né, no fogão para fazer a comidinha, as dificuldades que a pobreza traz, né? Para que aqueles que passam por essa prova, é uma oportunidade que o Pai nos concede para desenvolvermos a paciência e a resignação. Agora, aqueles que estão assim na prova da riqueza são aqueles outros que precisam desenvolver a caridade e a abnegação. Bem mais difícil, a espiritualidade diz, de ser cumprida, é a prova da riqueza, né? Uma vez que as facilidades materiais, né, nos levam a arrastamentos que propiciam felicidade aparente, né, no presente, mas podem nos levar a desvios morais, distanciando-nos da lei suprema, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que vigiar muito mais na prova da riqueza, para que nós não deixássemos assim que o egoísmo, a avareza, não é? Nos levem a sucumbir diante dessa difícil prova. Vamos continuar a leitura. Para julgar uma coisa, é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz, para o homem é preciso se transportar
além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura, não é? Então, nós somos, meus irmãos, os artífices do nosso destino. Se plantamos o bem, lá na pátria espiritual vamos estar vibrando em boa companhia, com amigos espirituais. Agora, se nós semeamos o mal, nós vamos ter que passar, né, pelos espaços energéticos condizentes com o que vibramos quando estivemos aqui na matéria. Então, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, quando a gente já tem essa consciência que nós temos que trabalhar para hoje, no presente, para um futuro melhor, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o futuro. Vamos continuar a leitura do Evangelho. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Então, aqui, vamos dar uma paradinha para novas reflexões, não é? Emmanuel nos dá um profundo esclarecimento quando ele nos relata como se deu o delinear do apóstolo Paulo. Não é? No livro Paulo e Estevão, ele nos traz riquíssimos esclarecimentos pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, ele nos diz que, em plena juventude, o Paulo envidou esforços para consolidar posições, né? Impor-se, assim, no futuro da raça dele, né? Dos judeus. Pelejou por sobrepujar a inteligência de muitos jovens que lhe foram contemporâneos. Deixou colegas e companheiros distanciados. Discutiu com doutores da lei e venceu-os. Entregou-se, então, meus irmãos, à conquista de situação material, invejável, e acabou conquistando essa condição. Combateu por evidenciar-se, né, no tribunal mais alto lá de Jerusalém e sobrepôs-se a velhos orientadores do povo escolhido, né, o povo judeu. Então, neste posto, é que ele passou a perseguir os cristãos, que interpretava como inimigos da ordem estabelecida, né, do judaísmo, e multiplicou adversários. Feriu, atormentou, complicou situações de amigos respeitáveis e sentenciou pessoas inocentes. Um exemplo foi, desculpem, quando ele sentencia Estevão, que era um judeu por nome de Gesiel, e devido já às perseguições que ele vinha passando por ser um cristão, né, adotou o nome de Estevão.
E ele sentenciou esse cristão, não apenas por ele ser cristão, mas porque ele feriu a vaidade de Paulo. Porque Estevão, ele tinha um discurso muito pleno. E Paulo foi até a casa do caminho, onde Pedro, né, e Tiago conduziam ali a caridade, e ele foi para o enfrentamento com Estevão. E no debate, o Estevão venceu. Isso feriu muito o orgulho e a vaidade do Paulo, porque isso nunca tinha acontecido com ele. Ele sempre saía vitorioso. Então, ele acabou pecando, não é? Também por isso, por vaidade ferida. Então, vamos prosseguir, o que o Evangelho continua a nos revelar. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. Não se engana a Deus. Não se esquiva do destino. E as provas, credoras, mas implacáveis, que a matilha excitada pela miséria espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, a gente vai fazer mais uma pausa, não é? Para aprofundarmos o entendimento dessa passagem do Evangelho. No caso do Paulo, não é? Que mandou lapidar o Estevão, Estevão era um espírito que já havia conquistado, não é? O seu brilho interior. E ele viu-se chocado diante do que ele fez, porque, como nada é por acaso, o Estevão estava sumido. A irmã, a única irmã dele, que o amava muito, veio a tornar-se noiva de Paulo, Abigail. E o Paulo, por vaidade, ele queria que a noiva presenciasse, não é, a lapidação do Estevão, sem saber que ele era o irmão dela. Ela relutou, que ela também era um espírito iluminado, e ela não queria ver esse tipo de coisa. Meus irmãos, quando a gente já está numa outra vibração, a gente não consegue ver cenas de violência, nem de esporte. Eu não consigo ver lutas, sejam elas quais forem. É um esporte, mas para mim é uma expressão de animalidade, é muita agressividade. E a Abigail, um espírito iluminado, ela não queria, mas ele tinha um orgulho muito grande, ele queria que ela fosse lá. E ele ficou chocado quando ela reconheceu no Estevão o próprio irmão. Então ele houvera lapidado o irmão dela. E ela então pediu que concedesse uns minutos para ela falar com o irmão antes que ele expirasse. Entendeu? O Paulo ficou super chocado naquilo, né? Mas aí foi um marco para o despertamento de Paulo naquela estrada que mais tarde foi consolidado esse adiantamento quando ele encontra-se com Jesus na estrada de Damasco, que materializa-se para ele, né, e convoca Paulo a outro gênero de batalha, ao debate consigo mesmo. Então, vamos continuar. O Evangelho. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz
a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto, suas armas, suas bagagens e suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa àquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Então, essa foi uma mensagem de Delphine de Girardin, Paris, 1861. Vamos, então, continuar, né, o nosso raciocínio, pautando-nos na trajetória de Paulo, não é? Estevão, antes de desencarnar, por ser um espírito luminoso, ele ainda abençoa a união de Abigail com Paulo. Paulo, que foi o seu crucificador. É porque ele já havia desenvolvido em seu interior aquela mensagem do Mestre: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O espírito iluminado, ele não julga, porque ele já sabe que um dia aquele que faz o mal estará resplandecente, porque ele passará por provas para que resplandeça. Quanto mais nós recalcitramos em não fazer o bem e a prática do amor, mais tempo levará essa lapidação espiritual. Então, o Estevão já estava sabendo disso. Ele era aquele que estava passando o sofrimento no corpo material, mas estava resplandecente no espírito, né? E ele era tão evoluído que ele mesmo passou a ser guia espiritual do Paulo. Acolheu Paulo quando Paulo chegou na pátria espiritual. Entendeu? Agora, e o Paulo, né? O Paulo, depois daquele encontro, aí ele passa por diversas decepções, inclusive a perda de Abigail, porque ele, pelo orgulho, quando soube que ela era a irmãzinha do Estevão, ele afastou-se um pouco da noiva, né? E ela, que o amava tanto, veio a adoecer. E quando ela já estava assim, prestes a desencarnar, ele mesmo começou aquele despertar que o amor dele era maior do que aquele orgulho, do que aquelas coisas que ele estava dando prioridade. Então ele vai ao encontro da noiva, mas ela desencarna. Ela desencarna e ele continua naquele propósito de perseguição aos cristãos, porque ele diz: o Cristo está sempre no meio deles, porque nesse encontro que ele teve com Abigail, ela também lhe fala do Cristo, porque ela foi visitada por outro irmão de caminhada cristã que acompanhou o sofrimento da enfermidade dela e deu-lhe os conceitos cristãos que ela também não conhecia. Assim, o Paulo partiu para perseguir, né, esse irmãozinho que ajudou Abigail, e ele tem um encontro com Jesus que materializou-se para ele na estrada de Damasco.
Aí ele começa a percorrer um caminho modificado, no sentido inverso. Ao invés de humilhar os outros, ele dobra-se, né? Ele dobra a própria cerviz, sofre e aperfeiçoa-se no silêncio, com a mesma disposição de trabalho que o caracterizava nos tempos de cegueira. Assim como ele foi determinado para conquistar o alto cargo do sinédrio, ele persiste, mesmo sendo apedrejado, açoitado, preso, incompreendido muitas vezes, mas ele prosseguia sempre ao encontro de quê? Da renovação divina, meus irmãos. E assim, Emmanuel nos fala uma mensagem linda no livro Pão Nosso, no final do capítulo Combate Interior, para nos alertar diante da história de Paulo. Ele fala: se ainda não combates contigo mesmo, dia virá em que serás chamado a semelhante serviço. Ora e vigia, prepara-te e afeiçoa o coração à humildade e à paciência. Lembra-te, meu irmão, de que nem mesmo Paulo, agraciado pela visita pessoal de Jesus, conseguiu escapar. Escapar a quê? As consequências dos seus atos, não é? Por isso a gente tem que vigiar e orar sempre, pedindo sempre iluminação a Deus, para que possamos fazer escolhas adequadas, pautadas no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E para finalizar esse conceito, eu trouxe para vocês uma mensagem do livro A Mensagem do Dia, de Sheila para você. É uma psicografia de Clayton Levi pelo espírito da irmã Sheila. Olha o que ela nos diz, meus irmãos. O nome da mensagem intitula-se Dificuldades. Diz Sheila: recebe cada provação sem revolta nem desânimo. Procura enxergar o outro lado da dificuldade, a traduzir mensagens para o espírito. E aí ela vai descrever. Doença do corpo é uma pausa para meditação. Problemas na família é uma oportunidade de reajuste. Obstáculos naturais, exercício para a alma. Toda dor tem seu lado positivo. Não te deixes levar pelo desânimo e segue para frente. O objetivo de toda dificuldade é renovar a alma, a fim de elevar o ser às esferas maiores. Amanhã, quando esta dor passar, estarás mais forte e mais sensível, compreendendo melhor o amor e a sabedoria. E foi isso que nós vimos acontecer. O nosso querido Paulo de Tarso venceu o egoísmo, o orgulho, a vaidade e resplandeceu no progresso espiritual. Graças a Deus. Vamos agora, então, proceder à fluidificação da nossa água. Sabemos que as pessoas que fazem o evangelho no lar
precisa ter, né, um recipiente de vidro com água para que seja procedida a magnetização, né? Então, para que possamos dar cumprimento a isso, vamos fechar os nossos olhos e elevar-nos em prece. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, Mestre querido, por essa oportunidade de procedermos essa fluidificação. Pedimos humildemente a Ti, Senhor, que permita que os Seus mensageiros de luz aqui presentes conosco, em Seu nome, possam fazer jorrar seus fluidos balsâmicos e medicamentosos sobre essa água, transformando-a num remédio para os nossos corpos físicos e espirituais. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós tanto podemos pedir na prece que a espiritualidade sozinha fluidifique a água, quanto podemos também na prece mencionar que aqueles fluidos desses irmãos, unidos aos nossos humildes fluidos, porque nós podemos e devemos impor as mãos, possam transformar a água num remédio salutar para as pessoas que delas tomarem. Isso para fluidificarmos para qualquer pessoa tomar. Se houver uma necessidade de fluidificar para uma pessoa especificamente, aí teremos que fluidificar com o nomezinho dessa pessoa ali, porque o remédio que ali será colocado pela espiritualidade servirá para o tratamento daquela pessoa. E como qualquer remédio, se outra pessoa tomar, pode fazer mal, porque a gente só deve tomar o remédio para aquilo que estamos necessitados. Essa é a razão, né, da gente entender como se dá o resultado da ingestão, da fluidificação da água. Assim, agora muito gratos por estes momentos de reflexão e aprofundamento no Evangelho do Mestre, chegou a hora de nós agradecermos. Vamos fechando os nossos olhinhos para a nossa prece final. Graças a Deus, obrigada, Senhor da vida, obrigada, guias e mentores amigos que aqui estão conosco e que nos inspiraram, nos assistiram, mas, sobretudo, obrigado a Ti, Pai, por essa oportunidade abençoada de reflexão e aprofundamento das Suas verdades espirituais. Felizes e muito agradecidos, nós Te pedimos, Pai amoroso, muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações, graças a Deus. Nesse momento, a gente também pode pedir pelas pessoas que estejam necessitadas ao Pai, e cujos nomes a gente possa ter deixado ali, depositado na mesa, no local onde estivermos fazendo o Evangelho. Então, por hoje, meus irmãos, nós terminamos e deixamos sempre um lembrete para vocês acessar o nosso canal no YouTube, que temos outras atividades que nos auxilia nesse aprendizado, nesse desenvolvimento espiritual. Afinal,
Foi para isso que o Pai concedeu-nos esta nova vida. Muita paz em seus corações. Até a próxima semana, se Deus quiser.